Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar um vídeo novo aqui. A gente vai trabalhar hoje aqui, a gente vai fazer o exercício 13, né? E nesse exercício a gente vai trabalhar com as seguinte fórmulas, tá ok? A gente vai trabalhar com a fórmula básica aqui, que é a média, que a gente já viu lá no início do curso, né? Média, tranquilo, todo mundo já sabe trabalhar com média, tá? Só que aqui temos uma novidade aqui, a gente vai trabalhar com a fórmula conte-se e a gente vai trabalhar com a fórmula média-se e a soma-se, tá? Condicionais, a gente vai trabalhar com algumas condicionais aqui, tá? A gente vai ter alguns critérios aqui que a gente vai determinar aqui para que faça os nossos cálculos aqui no Excel, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Só lembrando vocês que esse material novo aqui, ó, tá na nossa plataforma, tá lá na nossa sala virtual, tá? Lembrando que vocês devem acessar diariamente, porque está contando a presença dos senhores no curso, ok? Então, peço que vocês acessem a nossa sala virtual, tá ok? Então aqui, ó, vou abrir o nosso exercício. É o exercício 13, tá? Vai estar lá. O que vocês vão ter que fazer de início é digitar todas essas funções aqui, tá? Digitar todas essas informações aqui na sua planilha 13, tá? Que você vai criar, que você vai adicionar lá no seu Excel, tá ok? E aí a gente vai partir para o cálculo aqui. Eu não vou fazer essa parte de digitação, porque a gente já trabalhou essa parte de formatação no início do curso do Excel, tá? Da matéria Excel. Então, creio que todo mundo já está sabendo. Se não souber, volte lá nas videoaulas, nas primeiras videoaulas e revise novamente, assista o vídeo novamente, ou abra sua apostila e lá você vai conseguir tirar as suas dúvidas, ok? Então vamos lá, tá? Deixa eu abrir minha sala virtual aqui, ó. Calma aí, TC. Só um minutinho. Vou abrir minha sala virtual aqui para mostrar para vocês, tá? Onde é que está essa matéria já, tá? Bem explicadinha, onde você pode estar tirando suas dúvidas, tá ok? Inclusive tá sem um fórum aqui, gente. Eu vou adicionar um fórum aqui de dúvidas. Olha, o professor esqueceu. Só um minuto, a minha internet está meio lenta hoje, tá? Acho que a minha operadora está sabotando. Não adianta a gente ter um plano de 120 megas se a operadora não fornece o serviço adequado. Só um minutinho. Tá difícil. Não me sabote. Vamos para a página inicial aqui, tá? Do nosso curso. Tá aqui, né? Fica operador de micro. Então vamos lá para a parte do nosso Excel. Tá lá no finalzinho, ó. Temos aqui, ó, as famosas funções aqui, ó, que a gente vai trabalhar agora, ó. Principais funções do Excel: conte-se, some-se, tá? Faltou aqui a média-se aqui, ó. Vou adicionar aqui, mas ela tá aqui já também, ó. Conte-se, função conte-se. Usa-se o conte-se, uma das funções de estatística, para contar o número de células que atendem a um critério. Por exemplo, aqui, ó, para contar o número de vezes que uma cidade específica aparece em uma lista de clientes. No nosso caso lá, a gente vai trabalhar com sexo feminino e sexo masculino, tá? Então temos aqui os critérios aqui de pesquisa, ó. Exemplo aqui, ó, igual conte-se onde você quer procurar. O que você quer procurar. Por exemplo aqui, ó, conte-se de A2 até A5, ele vai procurar a palavra Londres aqui, ó, nesse intervalo desta coluna aqui, ó, de A2 até A5. Se ele tiver essa palavra Londres aqui, ó, repetida umas 4 vezes lá, 5 vezes, ele vai me trazer a quantidade de vezes que essa palavra se repete nesse intervalo desta coluna, de A2 até A5, pessoal, bem tranquilo, ó, tá? Temos aqui um exemplo aqui, tá? Você pode entrar aqui, ó, clicar, é um videozinho. Esse vídeo é bacana, é um vídeo explicando a função conte-se, tá? Temos aqui também a soma-se, ó, tem um vídeo também, é só clicar na imagem aqui
você vai acessar o vídeo e você vai ver qual é o critério aqui, ó. Use a função soma-se para somar os valores em um intervalo que atende os critérios que você especificar. Por exemplo, suponha que é uma coluna que contém números. Você deseja somar apenas os valores maiores que 5. Ó. Tá vendo aqui? Ó, soma-se, ó. Aqui é o primeiro, aqui é o intervalo, ó, de B2 até B5. Então, o que vai acontecer? Ele vai analisar esse intervalo aqui dessa coluna, de B2 até 25. Se o valor for maior que 5, ele vai somar. Se o valor for diferente disso aqui, ou for menor, ou for igual a 5, ele não vai somar. Ele só vai somar os valores que for maior que 5. Esse aqui é o do exemplo aqui, tá? Esse exemplo aqui foi tirado do próprio site da Microsoft, ok, pessoal? Então, ó, é bem legal, tranquilo. Aí aqui nós temos a sintaxe aqui, ó, o intervalo, critério, intervalo da soma, tá? Beleza? Bem tranquilo aqui, ó. Aí nós temos aqui a média si, ó, função da média si, ó. Beleza? Ó. A descrição aqui, ó, retorna a média aritmética de todas as células em um intervalo que satisfaz um determinado critério, tá? Exemplo aqui, eu quero que ela me traga a média. Olha aqui o exemplo aqui, ó, de maçãs aqui, ó. Ela deu o intervalo aqui, ó, da coluna e ela deu um critério sobre maçãs aqui, ó. Ela vai pesquisar onde é que tem maçã e ela vai me dar uma média dos valores que está relacionado à maçã, tá? Ela soma os valores, depois divide e me traz uma média relacionada à maçã aqui, ó, tá? Então, gente, é bem tranquilo mesmo, tá? Vamos para o exercício, tá? Aí, ó, média si, ó. Aqui algumas condições aqui, ó. B2 até B5 for menor que 2.300, ó. Média de todas as comissões menores que 2.300. 3 de 4 comissões atendem essa condição. E o seu total é 42 mil aqui, ó. Que é 23 mil, né? 42 mil, realidade, isso aqui, ó. Resultado, foi a média. Somou e dividiu e traz a média, tá? Ó. Ele me trouxe a média dos valores que é menor do que 23 mil, tá? Esse é o critério aqui, ó. Tá? Bem tranquilo, tá? Esse foi utilizando valores. O nosso aqui vai ser utilizando nomes aqui, tá ok? Então vamos lá para a nossa atividade, pessoal. Aqui embaixo vai ter um fórum de dúvidas. Se quiser perguntar, você pode perguntar aqui, tá ok? Por favor, acesse, manda sua dúvida lá no fórum, registre o seu acesso, não fique na falta, ok? Então vamos lá para o nosso exercício. Deixa eu minimizar aqui, vamos abrir o nosso Excel. Essa parte de digitação, de formatação de tabela, a gente já sabe, né? Não vou fazer isso novamente. Vou direto ao ponto aqui. Então, o primeiro critério aqui é a média simples, né? Aquela média que todo mundo, que a gente já sabe, que a gente já aprendeu nas nossas primeiras aulas de Excel, tá? De fórmulas e funções. Então, lá, vou tirar a média aqui, igual média. Olha lá, já apareceu ali, eu vou clicar nela. E eu quero a média das alturas. Então, a coluna altura aqui, eu quero a média daqui. Então, como é que eu faço aqui para tirar a média da altura aqui, ó? Seleciono, ó, o intervalo da coluna onde aqui tem os valores da nossa da altura de cada criança aqui, de cada bebê. Selecionei, ó, de D3 até D11. Vou fechar o parênteses aqui, né? Vou dar um enter. Então a média de altura aqui entre as crianças aqui, ó, é de 42 centímetros, ok? Então vamos continuar. Média de peso, tá? Aqui a gente fez a média da altura, média de peso. É só selecionar a coluna. Eu quero a coluna C agora, gente, tá? Então vamos lá. Igual, média. E eu quero a coluna de peso. Estou selecionando aqui a coluna peso, ó. Selecionei, ó, de C3 até C11, né? Tá azulzinho aqui está selecionado.
Vou fechar o parênteses aqui, lembrando que abre parênteses e fecha parênteses. Então, esta aqui é a nossa fórmula, igual média de C3 até 11. Então, a gente tem a média de peso. Essa fórmula aqui é a básica, a gente já viu essa fórmula, tá? No exercício, vocês podem perceber lá que não vai ter soma dos pesos de acordo com o sexo. Nessa parte de soma aqui, ó, eu coloquei nesse exercício aqui. Isso aqui é para quê? É para você utilizar aquela função soma-se, tá ok? Então, vamos lá agora, número de nascimentos. O que ele quer nesse exercício aqui, com esse número de nascimentos? Ele quer uma média do número de nascimentos de acordo com o sexo, tá ok? De acordo com o sexo, tá? Como é que eu encontro essa média aqui, ó? Tá? Média não, gente. Ele quer que conte, desculpa. Ele quer que conte o número de nascimentos. Perdão, eu tô falando de média aqui, esquece, não é média. É número de nascimentos, ok? Então ele quer o número de nascimento feminino e o número de nascimento masculino. Entendeu? Então ele vai ter que somar aqui, ó. Ele vai ter que diferenciar aqui, ó. Quando for masculino, quando for masculino aqui na questão feminina, ele não soma. Ele só vai somar quando ele encontrar a palavra feminino. Essa vai ser o critério aqui, ó, para fazer o conte-se, ó. Então vamos lá, conte-se, vamos adicionar nossa formulazinha, tá? Opa, cadê meu cursor? Olha lá, igual, lembrando, toda fórmula começa com igual. Conte-se, ó. Abro parênteses. Agora eu vou especificar um intervalo onde é que vai ser feito a pesquisa de acordo com o critério que a gente quer. Qual é o critério? Sexo feminino. Confere? Beleza. Então vamos lá. Então o intervalo aqui, ó, onde vai ser pesquisado a palavra feminino. Então o intervalo vai ser da coluna B, ó, de B3 até B11, ó. Primeiro o intervalo foi atendido aqui. A gente quer que ele pesquise nessa coluna entre a linha B3 e a linha B11 da coluna aqui, da coluna B3 até a coluna B11. Da linha 3 até a linha 11 da coluna B. Beleza? Então, ó, primeiro critério atendido. A gente separa os critérios por ponto e vírgula, tá? Então, ponto e vírgula. Agora a gente vai colocar o critério que ele vai pesquisar. Então, se aparecer o nome feminino, ele vai contar e vai me trazer um número, tá ok? O número de nascidos de acordo com o sexo, ó. Então, e a palavra que tem que ser escrita igual o da tabela. Se você escrever diferente, vai dar erro, não vai trazer, porque ele procura a palavra conforme foi digitado aqui no critério, ó, ok, ó. Então ele me trouxe o número de nascidos do sexo feminino, que foi 4, confere, ó, 4. É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Imagina, pessoal, você está trabalhando lá no Hospital da Ceilândia e lá nós temos uma tabela do ano de 2019 e a gente precisa saber quantas crianças nasceu do sexo feminino. Um ano inteiro deve ser muita criança, né? Que nasce por ano, eu não sei, não tem essa base, mas uma tabela deve ser uma tabela um pouquinho extensa, né? Não sei. Para você fazer isso automaticamente, ó, você vai utilizar essa formulazinha que você está aprendendo agora aqui, né? Que é o conte-se, que ela serve o quê? Para contar. O nome já fala, ela conta, tá? Então ela contou aqui pra gente aqui, de acordo com os critérios especificados, o número de crianças do sexo feminino. E agora eu vou fazer isso com o sexo masculino também. Olha lá, igual, conte-se. Abro parênteses aqui, ó. Qual o intervalo que eu vou pesquisar? É o mesmo intervalo lá, é a mesma coluna, né? É a mesma coluna, é a coluna de sexo, gente, tá? Coluna referente a sexo. Vou selecionar minha coluna aqui, ó, de B3 até B11, beleza? Esse é o intervalo de pesquisa, ponto e vírgula aqui. Agora é o critério da minha pesquisa. Agora eu quero a palavra masculino. Fechou aspas, parênteses. Ó, então nasceu quantas crianças do sexo masculino, pessoal? 5, tá? Se minha palavra aqui fosse diferente da que está na tabela, tivesse aqui tudo em maiúsculo aqui, ó, o que ia acontecer, gente? Olha aqui, ó, masculino, ele me trouxe. Se fosse masculina, não existe, ó, palavra errada. Então a palavra tem que estar idêntica ali, ó. Sendo maiúsculo ou minúsculo, ele vai me trazer
os valores lá, entendeu? Então, masculino, 5. Então, ó, a palavra tem que estar digitada corretamente. Não importa se ela estiver no maiúsculo ou estiver em minúsculo, tá ok? Sendo o nome que está aqui dentro, ele vai fazer a pesquisa, tá ok? Então, ó, a função conte-se, ela serve para quê? Para fazer contas, tá? Contar determinado item de uma tabela, entendeu? Aí eu estou usando esse critério aqui, ó, para o número de nascidas. Você pode contar outra coisa, dependendo do que você trabalha, entendeu? Então você vai utilizar essa função conte-se, ó, e você vai adaptar ao seu trabalho lá, ao que você faz, ok? Agora média dos pesos por sexo. Eu quero uma média dos pesos, ok, ó. O que eu quero? Eu quero a média do peso do sexo feminino. Então vamos lá. Agora a gente vai trabalhar com a forma média se, ó, igual média se, ó, abro parênteses. E agora a gente vai informar os critérios, tá? A gente vai informar primeiro o intervalo, que é o intervalo ali, ó, do sexo ali, ó, e depois o intervalo do peso, né? Do peso, tá? E a gente precisa, então a gente vai trabalhar com a coluna B e com a coluna C. Tá? Então ele vai pesquisar lá de B3, ó, de B3 até B11. B11. Ponto e vírgula. Primeiro critério, primeiro intervalo de pesquisa já foi colocado. Agora ele vai tirar a média da onde? A média que a gente quer o quê? A média dos pesos. Então a gente vai, ó, informar o critério aqui, ó. O nosso critério é o quê? É o sexo o quê? Feminino, né? O primeiro critério é o sexo feminino. Então, onde tiver a palavra feminino, ele vai achar e vai somar o peso daquele sexo que a gente está especificando aqui. No caso é o feminino. Sempre abre aspas, tá, pessoal? Feminino. Fecha aspas. Então, esse é o meu critério. Eu quero que ele pesquise, que ele me traga a média dos pesos, o quê? Feminino. Ponto e vírgula, fechei. Agora eu vou ter que falar onde é que ele vai fazer essa soma, onde é que ele vai fazer esse cálculo, tá? É média se. Ele vai somar números, tá? E vai dividir e vai me dar uma média dos números encontrados relacionada ao sexo feminino. Se ele encontrou quatro crianças do sexo feminino, ele vai somar os pesos dos quatro e vai dividir por 4 e vai dar uma média de peso das crianças que nasceram lá nesse dia aí, nesse período aí, que foi informado na nossa fórmula, tá? Então agora, o outro campo agora que ele vai somar é o da coluna C, é o de C3 até o C11, ó. Pronto, gente, a fórmula finalizada, entendeu? Então ele vai me trazer uma média aqui, ó, de pesos, tá? Onde ele vai buscar os valores aqui, ó, na coluna C. Tá ok? Vou dar um Enter. Então a média de peso é de 4 quilos aqui, ó. Então ele somou todos os pesos do sexo feminino e dividiu e me trouxe uma média só do sexo feminino, tá? Então vamos fazer agora a média do sexo masculino aqui, ó, tá ok? Então, ó lá, igual de novo, ó. Média se, ó, tá bem ali, ó. Vou selecionar ela. Deu ruim. Aí o primeiro intervalo, de novo é o intervalo da coluna B, que é o sexo aqui, ó. Ponto e vírgula. Agora eu vou informar o critério da minha pesquisa, que é o masculino. Masculino. Vou fechar. Pronto, o critério da minha pesquisa foi feito. Agora, um intervalo onde ele vai me dar a média, né? A média do que? De peso, né? Masculino, que é a coluna C. Olha lá, selecionei toda a minha coluna. Você pode digitar ou pode fazer automaticamente aqui, ó. Venho, seleciono, tá? Achei aqui, vou fechar com parênteses e vou dar Enter. Então tá aqui, ó. As crianças do sexo masculino, apesar de ter 5 crianças do sexo masculino, a média de peso das crianças está menor do que a das meninas, né? Tá? Então tá aí, ó.
a média de 3,49, tá ok? Agora eu quero a soma do peso de acordo com o sexo, tá? Toda vez que for sexo feminino aqui no início aqui, ele vai somar o peso, tá? Então ele vai somar ele vai fazer a soma por sexo do peso, tá ok? Então é o soma-se. É bem parecido com a média C, tá? Vamos ter que informar dois critérios aqui. O critério de pesquisa e depois o campo onde ele vai tirar a média, tá? Média não, ele vai fazer a soma do peso, desculpa. Igual, soma-se agora, gente. Soma-se. Aí o intervalo, ó, se o sexo for feminino, ele vai somar os pesos agora aqui. A gente vai trabalhar com o primeiro critério aqui nosso, né? Lembrando que sempre após o intervalo aqui que a gente determinou, a gente coloca o ponto e vírgula, que a gente está informando para o Excel. Isso é, ó, o intervalo de pesquisa é isso aqui, beleza? Agora o critério da minha pesquisa é isso aqui, ó. Se for feminino, ó, abre aspas, né, gente? Se for feminino, ele vai somar os pesos, senão ele não vai somar, ok? Agora eu vou dar o intervalo da soma, onde é que ele vai achar essa soma aí, que é peso, né, também, né? Aqui, ó, intervalo é esse aqui, ó, de C3 até C11. Enter. Pronto, ó. Achou o peso aqui, ó, 16,1 aqui, ó. Beleza? Então essa somou todos os pesos do sexo feminino. Se você vir aqui com essa calculadorazinha e fazer a soma um por um, você vai ver que vai dar 16,1. E agora a gente vai fazer a soma somente do sexo masculino. Então, gente, são condicionais aqui, né? A gente está dando a condição aqui, ó. Soma-se, ó. Vamos lá. O primeiro intervalo aqui é a coluna de B3 até B11. Ponto e vírgula, critério. Se for sexo masculino, ele vai somar o peso, tá? Se for algo diferente disso, ele não vai somar. Agora aqui, ó, masculino. Ponto e vírgula. Agora o intervalo da soma, que é de C3. Não me sabote. Opa. Ah, apagou minha fórmula. Vamos digitar de novo. Vou informar agora aqui a próxima coluna aqui. C3 até C11. É um outro critério aqui de soma, tá ok? Vou dar Enter. Então a média referente ao peso é essa aí, ó. Masculino, ó. A gente somou todas as crianças do sexo masculino. Tá? Então, pessoal, é isso aí. Até o nosso próximo exercício, ok? Até mais.